Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou aluno da Faculdade de Letras da UFMG, em Belo Horizonte, e desde 2023 eu sou professor do Núcleo UFMG. Esse vídeo é uma versão mais detalhada da apresentação que eu fiz no Encontro Nacional da Rede Andifes ESF em 2024, que se chama Aperte o Play, o uso de jogos digitais em cursos de inglês para internacionalização. Bom, o intuito dessa apresentação é mostrar como atividades mais lúdicas, com o uso de jogos digitais, têm tido um papel relevante nos cursos ofertados pelo Núcleo UFMG e ministrados por mim. Eu já tive a oportunidade de ministrar diversos cursos no ISF e eu sempre tento trazer uma abordagem que busca se apoiar na ludicidade. E isso é refletido no material didático que eu crio para esses cursos. Isso inclui os slides, eu tento fazer slides com cor, com movimento, e inclui também outras ferramentas que eu uso, como os jogos criados em sites focados em atividades com jogos, como o WordWall, e também outros sites em que eu tenho que criar as atividades de forma mais livre, através de ferramentas como o Canva, como o Genially, e também através de recursos de inteligência artificial. E eu faço uso dessas atividades porque eu acho que elas têm um papel fundamental em tornar a experiência dos estudantes mais atrativa e também mais significativa. E esse pensamento, ele vem da minha experiência como aluno de letras dentro da universidade. Eu tenho acesso mais próximo a materiais, a discussões que mostram a importância da utilização de recursos como os jogos digitais na sala de aula e também como aluno de inglês. De quando eu estudava inglês antes da faculdade de letras. Aí eu lembro de como eu me sentia mais interessado na aula, quando os meus professores traziam atividades que envolviam jogos, e eu percebo essa mesma postura em meus alunos. Então, o uso de jogos, o uso da ludicidade, é uma forma de ampliar nossas abordagens em sala de aula e deixar ela mais divertida e mais interessante também. Então, para começar, eu trouxe aqui Paulo Freire e Kumarava de Vello como apoio teórico para esse trabalho, porque eles nos ajudam a entender o porquê de diversificar nossas abordagens em sala, como, por exemplo, através do uso de jogos. Bom, Paulo Freire, ele fala muito sobre como o ensino precisa promover a participação ativa dos estudantes. Então ele critica aquela ideia tradicional de educação bancária, em que o aluno ele é tido como um recipiente passivo do conhecimento. Então, para ele, o estudante ele deve ser um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Então, esse estudante ele vai ser alguém que contribui com suas vivências e que questiona o que aprende. E Freire também destaca que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta poderosa na educação, mas isso só vai funcionar se ela for usada de forma crítica e consciente. Então, integrar tecnologias em sala de aula faz todo sentido, especialmente se isso estiver ligado à realidade e à cultura dos estudantes. E pensando nos dias de hoje, os jogos, que são muito influentes, podem ser uma ótima forma de engajar os alunos e trazer algo diferente para o ensino. Da mesma forma, quando a gente olha para o que o Kumarava de Vello discute com suas macroestratégias, dá para ver muito como ele conecta com Freire. O Kumarava de Vello também fala da importância de promovermos ao máximo as oportunidades de aprendizagem em sala, e isso pode ser feito variando as nossas metodologias, adaptando o ensino às necessidades dos estudantes. E além disso, o Kumarava de Vello reforça a ideia de tomar os alunos, os estudantes, como informantes culturais, que é quando a gente toma as vivências e os conhecimentos deles como parte do processo de ensino, como parte do processo de aprendizagem. Então, Kumarava de Vello, ele também fala sobre engajar os alunos em atividades que realmente façam sentido para eles e estejam alinhadas aos interesses e à realidade desses alunos. Então, quando a gente junta essas ideias, dá para perceber que a educação ela precisa ser algo mais conectado com a vida dos estudantes, com métodos variados e adaptados. E é por isso que usar tecnologias e ferramentas como os jogos é tão interessante, porque elas ajudam a engajar os alunos e tornar a aprendizagem mais significativa. E tudo isso que eu falei pode ser atingido com os jogos.
E eu não estou falando de jogos mirabolantes, jogos muito complicados. A boa notícia é que está sendo cada vez mais fácil trazer essas abordagens mais lúdicas para a sala de aula, e isso com ferramentas já muito conhecidas por nós professores. Bom, então eu vou mostrar para vocês como essas 4 ferramentas aqui no slide foram utilizadas nos cursos. Essas são ferramentas bastante conhecidas, como eu disse, então eu imagino que vocês conheçam todas elas, ou a maior parte delas. Eu vou falar do Kahoot, do Wordwall, do Canva e do Genially. E também de algumas ferramentas de inteligência artificial que eu usei para criar essas atividades. E aqui elas são organizadas em ordem de praticidade. E eu acho bacana que mesmo que todas elas tenham uma versão premium, é possível fazer muito com a versão gratuita delas, que inclusive é a versão que eu utilizo. Então, todas essas ferramentas me ajudaram a criar uma sala de aula mais interativa e até mesmo motivadora para os alunos. E eu consigo perceber como elas ajudam a quebrar aquela concepção de sala de aula como um ambiente que não pode ser divertido e que tem que estar muito enraizado em práticas engessadas e até mesmo muito formais. Bom, eu começo falando sobre o Kahoot, que é uma plataforma muito popular e que eu conheço há muito tempo. Eu decidi incluir o Kahoot nos meus cursos por várias razões, e eu vou explicar um pouco sobre como ele funciona e por que eu acho ele eficiente. Então, primeiramente, o Kahoot é uma ferramenta muito simples e muito fácil de usar. Ele é bem otimizado para os diferentes dispositivos, o que significa que os alunos eles podem acessar e participar das aulas, do jogo, usando um computador, um tablet ou um celular sem dificuldades. E isso é muito importante porque os nossos alunos eles usam todos esses dispositivos para participar das aulas. E mesmo que o Kahoot seja muito conhecido, eu sempre fico um pouco surpreso quando os meus alunos falam que nunca ouviram falar dele. Eu sempre pergunto para os meus alunos se eles já ouviram falar da ferramenta antes de usar ela pela primeira vez com eles, e a maioria dos meus alunos nunca tinham usado o Kahoot antes, antes de participar das minhas aulas. Bom, então eu gosto de usar o Kahoot como a última atividade do curso, geralmente ali no último encontro. Para mim ele é perfeito para fazer uma revisão interativa do conteúdo trabalhado ali ao longo do curso. E o Kahoot, então, ele é uma plataforma gamificada que funciona através de perguntas de múltipla escolha. Então os alunos, eles respondem as perguntas em tempo real e eles vão acumulando pontos com base na rapidez e na precisão das respostas que eles escolhem. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver alguns vídeos, algumas imagens do jogo que eu criei para o curso Produção Oral, Comunicações Acadêmicas. Um dos temas do curso foi o gênero Petchakutia, que é um formato de apresentação oral bem específico. E aqui temos perguntas de revisão das características desse gênero. Na versão gratuita do Kahoot, temos 2 tipos de perguntas disponíveis, as com 4 opções de resposta e as de verdadeiro ou falso. Então, como eu disse, o interessante é que ao longo do jogo, os alunos vão acumulando pontos e no final há um pódio com os 3 primeiros colocados. E o que eu gosto aqui é que essa possibilidade de acumular pontos traz um estímulo competitivo que eu acho saudável por ser um jogo extremamente casual e rápido. Então, não vai gerar aquela competitividade negativa que pode acabar causando frustração para os alunos. Então, para mim, é uma experiência leve, divertida e muito produtiva, porque dá para termos discussões que ajudam a fixar o conteúdo estudado através do curso, ali utilizando os acertos e também os erros dos alunos. E também, além disso, tentando deixar o jogo ainda mais descontraído, eu costumo adicionar algumas perguntas no final, como eu vou continuar estudando inglês, verdadeiro ou falso? Eu vou fazer outros cursos da rede Andifes e SF, verdadeiro ou falso? Então isso fecha o curso de forma positiva. Eu acredito que isso estimula os alunos a buscarem outros cursos do ECF, reforçando ali o compromisso deles com o estudo da língua. Então, para mim, através da minha experiência, eu posso dizer que o Kahoot ele é uma ferramenta excelente para revisar conteúdos, para promover o engajamento e encerrar o curso de uma forma descontraída e até mesmo motivadora. Ele permite que os alunos relembrem o que foi aprendido numa interação mais ativa, mais lúdica. Então, para quem busca uma maneira eficiente, divertida de encerrar um curso ou uma aula, um fechamento de tópico, eu recomendo fortemente experimentar o Kahoot. Bom, agora eu passo para outra ferramenta que eu uso bastante e que tem uma diversidade maior de opções,
que é o WordWall. Nesse site, a gente pode criar diferentes tipos de jogos interativos. E eu também uso ela há bastante tempo, principalmente nos cursos que têm como foco maior a habilidade oral. Isso porque o WordWall ele é excelente para trabalhar com perguntas surpresa e aleatórias. Dentre as várias opções que o site oferece, tem duas que eu uso mais, que são o Gira a Roda e o Abra Caixa. E eles são bem similares. Aqui vocês podem ver como eu utilizei eles nos cursos Produção Oral, Entrevistas e Interações Cotidianas em Língua Inglesa. Então, o Gira a Roda, por exemplo, ele é perfeito para fazer sorteio de tópicos ou perguntas. E tem uma diferença de quando a aula é online e quando ela é presencial. Quando é presencial, o próprio aluno ele vai até a lousa, isso através de uma lousa interativa, como eu já usei aqui na UFMG. O aluno mesmo vai até a lousa e consegue girar a roda. E o mesmo vai acontecer com o Abra Caixa, eles escolhem um número e eu clico nele, mas quando é presencial, o próprio aluno consegue ir até a lousa e selecionar a caixa que ele quer. Bom, e assim como o Gira a Roda, o Abra Caixa funciona muito bem para revelar perguntas, no caso, e desafios para os alunos, né, que estão ali relacionados ao tema da aula. O que eu acho muito bom no WordWall é que ele é visualmente muito atrativo. E tem uns elementos que deixam a experiência mais imersiva em comparação com outras ferramentas. Então, o WordWall ele tem efeitos sonoros que lembram, por exemplo, programas de auditório. Dá para escolher vários temas, tem tema espacial, estação do ano. Aí cada tema vai ter um efeito sonoro e arte totalmente diferentes. E isso acaba criando ali um ambiente mais envolvente para os alunos. Eu sempre observo a reação deles enquanto a gente usa as ferramentas e é muito comum eu perceber ali um sorrisinho, uma postura, né, de curiosidade e engajamento dos alunos. E esses detalhes, eles mostram, né, que a atividade ficou mais interessante e que eles estão realmente mais envolvidos ali na aula. Bom, eu costumo usar o WordWall em dois momentos principais das aulas, então os meus objetivos com essas ferramentas é utilizar elas como um warm-up, uma atividade inicial ali para começar a discussão com os alunos, né, incentivar eles a trazerem suas próprias contribuições antes de entrarmos no material que eu levei para a aula, seja ali através de perguntas, e isso ajuda a quebrar o gelo, né, e também dá espaço para que eles se expressem de forma espontânea. E aqui meu intuito é trabalhar o conhecimento prévio dos alunos. Bom, o segundo momento é durante a prática de um tópico específico, quando o jogo ajuda a fixar o conteúdo e tornar a discussão mais ativa. Bom, então no geral, o WordWall é uma ferramenta que vai combinar uma forma simples e diversificada de adicionar jogos nas aulas, porque eles têm muito mais opções de atividades do que essa que eu mostrei para vocês. Então, ela pode se encaixar com outros objetivos também de ensino. E tem essa questão visual muito forte que eu gosto bastante. Então, deixa a sala de aula, né, como eu venho falando sempre, mais interativa, mais interessante. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre ferramentas em que eu tive de criar atividade totalmente do zero, diferente desses dois primeiros exemplos que eu mostrei, em que os modelos de jogos eles são dados para mim e eu só tenho que editar eles. Nesses próximos casos, eu tive de criar, né, montar toda a parte visual, eu que pensei nas instruções, e eu vou começar com essa atividade que eu fiz no Canva.
Eu usei essa atividade no curso Interações Cotidianas e Língua Inglesa, e o tópico que a gente estava trabalhando era pedir e dar direções. Então, eu tive essa ideia de criar um mapa bem simples no Canva para que eles pudessem explorar. Então, o bacana do Canva é que ele possui diversos elementos gráficos, como algumas figuras animadas, figurinhas estáticas também, e dá pra gente usar a nossa criatividade para fazer uso desses elementos. Então, eu peguei um slide em branco e procurei elementos para eu criar um mapa. Bom, eu poderia muito bem ter usado um mapa pronto, mas como eu queria personalizar esse mapa, para mim foi mais vantajoso criar ele do zero aqui no Canva. Então, eu queria um mapa personalizado com elementos que nós tínhamos discutido em sala de aula, com vocabulário discutido em sala. Então, eu peguei esse slide em branco e fui buscando elementos no Canva para compor meu mapa. Uma coisa interessante que eu fiz e que eu sempre tento fazer é encontrar uma forma de incluir alguma informação ou característica dos alunos nas atividades. Então, aqui nesse caso, eu utilizei o nome deles para nomear as ruas. E esse cuidado, ele sempre tem um impacto positivo nos alunos. Eles sempre ficam felizes, né, e entusiasmados quando eles veem o nome deles ali na atividade, por exemplo. Então, isso é algo que eu sempre tento fazer. Bom, e a forma com que eu utilizei essa atividade foi a seguinte. Eu dividi os alunos em duplas e um desses alunos dava as instruções para que o outro saísse de um ponto do mapa e chegasse até outro. Então, através das instruções dadas por um integrante da dupla, o outro ia percorrendo o mapa, seguindo essas instruções e praticando o vocabulário de direções e também ali de locais da cidade que a gente tinha discutido nas aulas. Bom, e aqui eu passo para a última atividade que eu vou falar, que é um escape room. Conforme eu disse na apresentação que eu fiz no Encontro Nacional, ela ainda não foi utilizada com os alunos. A ideia dessa atividade ela surgiu quando eu dei o curso de Estratégias de Listening. Aí nesse curso surgiu uma discussão sobre documentos de intercâmbio. Nessa discussão, os alunos eles demonstraram ter um pouco de dúvida em relação ao vocabulário de documentos em inglês, aos nomes dos documentos em inglês. Aí eu tive essa ideia de fazer um escape room para treinar o listening dos alunos e, junto disso, aproveitar para trabalhar vocabulário de documentos em inglês, que é muito importante para eles no processo de internacionalização, seja, por exemplo, para fazer um intercâmbio. Mesmo que essa atividade ela não esteja finalizada, ela me foi muito útil, isso quando eu penso na criação de material didático, para explorar o que a inteligência artificial pode nos oferecer. Então aqui eu usei diversas ferramentas para ajudar a criar essa atividade, e eu vou falar um pouco mais delas mais para frente. Esse escape room ele foi criado no Genially, que é um site de criação de slides, e eu escolhi ele porque através do Genially é mais fácil criar slides interativos. Bom, e todo esse escape room, ele gira em torno de uma história que eu acabei criando, fazendo uma brincadeira, pensando em alguns dos propósitos do ISF, né? Por exemplo, a prática do intercâmbio. Então aqui a gente tem alguns alunos que estão indo fazer parte de um intercâmbio. E no aeroporto, um viajante do tempo, ele captura, por engano, as malas com os documentos desses alunos. E quando ele vai embora, esse viajante deixa um portal aberto. Aí esses alunos, eles entram nesse portal e se veem ali em uma universidade antiga. O objetivo deles, no escape room, é recuperar os documentos após passarem por desafios de listening. E aqui eu estou casando com os objetivos do curso, né, que era um curso de estratégias de listening. Então, cada fase desse escape room, ela se passa em um espaço da universidade e cada espaço possui um desafio de listening conduzido por um personagem. Então, os desafios, eles foram criados a partir de prompts no ChatGPT, que foram transformados de texto em áudio usando um site que chama TTS Maker. E todas essas ilustrações que vocês estão vendo aqui, elas foram criadas com o DALL-E 3, disponível no Bing da Microsoft. E daí eu fiz todo o trabalho de integração no Genially. Então, apesar de eu achar que essa proposta poderia estar ainda mais alinhada com os tópicos trabalhados nos cursos, ou, nesse caso, mais especificamente no curso de Listening, eu achei a experiência de criar essa atividade muito interessante, porque ela mostra algumas possibilidades que a IA traz pra gente,
e como ela pode ser utilizada com propósito educacional, como eu mencionei anteriormente. E quando a gente usa um escape room, a gente tem várias possibilidades, dá para os alunos trabalharem de forma individual, eles podem trabalhar em grupos. E o que eu gosto do escape room é que ele dá essa sensação mais imersiva de jogo mesmo, porque para passar para uma próxima fase, o aluno ele tem de passar na fase anterior. Então, como eu falei, o objetivo aqui é que os alunos recuperem os documentos que foram roubados ali pelo viajante do tempo. Então, conforme eles vão passando dos desafios, cada um desses desafios vai dar para eles um documento de volta. Então, para ele passar para um desafio, ele tem de ser aprovado no desafio anterior. E todos os desafios são desafios de listening. E isso dá uma sensação muito mais interessante de progresso. E o que é bacana do escape room é que os alunos eles podem trabalhar tanto de forma individual quanto em grupos. Então eles podem solucionar esses desafios de forma conjunta. Então essa atividade tem o potencial de trabalhar o listening deles através dos desafios e também trabalhar a questão de vocabulário, que no caso o foco eram os documentos, em inglês. It was time to travel to a new country for your exchange program, but suddenly a time traveler mistakenly takes your luggage with all of your essential documents. The time traveler has hidden your documents inside these buildings, which are waiting to be explored. But hurry, the portal won't stay open long. Welcome, traveler. As you are going to see, this place holds several mysteries. What you seek is inside the second desk on the left side. Bom, com tudo isso que eu disse, a gente pode perceber como a ludicidade e o uso de tecnologias podem tornar a experiência de ensino e aprendizado mais interativas, mais dinâmicas, que era o meu objetivo com o uso dessas ferramentas. Bom, o retorno dos alunos foi muito positivo em relação a essas atividades. Elas ajudaram na prática das habilidades que eram foco, seja a produção ou compreensão oral, por exemplo, nos casos em que eu mostrei. E um ponto muito importante nisso tudo que eu disse é o planejamento. A gente tem que levar em consideração os nossos objetivos com o uso dessas atividades. É muito importante que a gente antecipe eventuais problemas que a gente possa encontrar, como, por exemplo, dificuldade dos alunos em acessar ou até mesmo compreender essas ferramentas, o uso dessas ferramentas e as instruções para as atividades que a gente criou. Então, um bom planejamento ele é fundamental para que a gente tenha sucesso com essas abordagens. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre essas ferramentas e também a entender como a ludicidade, através do uso de jogos, tem impactado os cursos do Núcleo UFMG. Eu agradeço a oportunidade e até mais!